Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Revit 2016. Galera, nessa videoaula eu vou começar a explorar algo que é novo ainda para mim dentro do Revit. Bom, eu estou falando de estruturas metálicas. Para quem me conhece aqui no YouTube, sabe que eu faço bastante vídeo de mecânica e boa parte das estruturas mecânicas que eu faço modelamento, eu utilizo o Autodesk Inventor, ok? Para aqueles que estão trabalhando com o Revit, que não conhecem, querem conhecer um pouco mais sobre o Inventor, tem várias playlists, várias videoaulas. Mas eu já vou adiantar. O Revit, ele é um software independente. O que eu estaria falando que ele é independente? Para construir a estrutura metálica, ele não necessita de um outro software. Então, antes de começar essa videoaula, eu quero colocar alguns parâmetros. Primeiro, então para quem trabalha com a construção civil, residência, não vai precisar ficar utilizando um segundo programa. Tenho a minha opinião sobre algumas ferramentas que poderiam ser melhoradas, mas o que eu quero dizer aqui, você não vai precisar do Inventor, você não precisa pegar um outro software para utilizar. Mas deve ter alguém vendo esse vídeo que vai pensar assim, eu posso projetar a estrutura metálica no Inventor, fazer o import, fazer ali a formatação e depois construir a alvenaria. Bom, a minha intenção não é essa, é fazer 100% o projeto dentro do Revit. Beleza? Então vamos ao tutorial. Primeira coisa, dentro dos arquivos templates, eu vou começar a utilizar um modelo estrutural, ok? Para quem não tiver esse arquivo, eu deixei lá no meu site, na aba Download, 3 links para os arquivos da versão 2016, para a versão 2015 e para a versão 2014. Escolheu a versão, fez o download, você vai ter todos os itens, como construção de arquitetura, construção mecânica, construção estrutural. Beleza? Dando um clique nessa informação, ele vai trazer um arquivo template branco, sem nenhum modelo construído. E as primeiras coisas, os primeiros passos que eu já vou providenciar aqui nesse item é a correção da unidade, ou seja, inicialmente ele vai estar em milímetros, eu vou passar para metros, e na sequência a correção de elevações. Eu vou utilizar ali 2 níveis, vou tentar trabalhar com 3 metros, 3,5 metros, para a gente fazer um ajuste ali conforme a sua necessidade. Então, primeiramente, digite no seu teclado UN, ele vai trazer a janela de unidades, linear, passe em parâmetros, isso aqui é praxe para quem vai começar um arquivo novo, corrigir a unidade de milímetros para metros. Arredondamento 2 casas, simbologia, não coloco nenhum elemento e nem faça supressão e nenhum agrupamento em relação a dígitos. Próximo elemento, em relação à área, eu vou só aumentar a quantidade de casas decimais e vou confirmar com OK. Item de volume, ângulo e inclinação, ele já vem corrigidos. Nesse caso, eu vou deixar o elemento de inclinação com o elemento de graus. Por se tratar de uma estrutura mecânica, a gente acaba utilizando realmente a função de graus e não o item de porcento ou alguma coisa dividido por 10. Beleza? Se você sentir necessidade, você altera conforme ali a sua estrutura, o seu projeto. A moeda, nós não temos lá o item de real, mas eu tenho aqui a simbologia com cifrão, 2 casas e a separação e agrupamento aqui dos dígitos eu vou colocar com separação de milhares, ponto, e separação de decimal como vírgula. Bom, isso aqui é o primeiro passo. Segundo passo, você vai vir aqui dentro do seu item de elevações e habilitar aqui qualquer um desses pontos, leste, oeste, norte e sul. Lembrando que nós aqui no Brasil utilizamos como fachada frontal, ou seja, a frente da casa. Aqui em cima, fachada posterior, que seria o norte. O leste seria a lateral direita e o oeste a lateral esquerda. Bom, dando um duplo clique então em qualquer elevação, eu vou clicar aqui no sul, que é a fachada. Percebam que ele colocou o nome pavimento 1, pavimento 2. Quem preferir colocar como base, piso 1 e assim por diante, pode fazer sem estresse. A única alteração que eu vou executar aqui vai ser a correção no valor. Nesse caso aqui, 3 metros, eu vou passar para 3,5 metros. Então, 3,5, confirmo com Enter e ele já vai ser automaticamente corrigido. Beleza? Bom, dentro agora do item de plantas estruturais, que é o nosso elemento de piso, reparem que agora eu tenho um pavimento e ele duplica esse mesmo pavimento colocando o nome analítico. Bom, o que seria essa informação analítica? Você vai enxergar as suas vigas, as suas estruturas, como se fosse linhas. É como se fosse um esqueleto, mas ele não tem um volume. Essa é a função numa vista de analítico, ok?
porém você pode alterar essa estrutura sem problema nenhum. Eu vou começar exatamente aqui, ó, no pavimento 2. Poxa, professor, mas normalmente quando nós começamos as paredes, você executava sempre no elemento de saída. Sim, nesse caso, o pavimento 2 vai ser onde eu vou executar o desenho principal desse mezanino. Eu vou executar ali algo entre 12 a 20 metros, então eu tenho que executar primeiro as grades, porém eu prefiro trabalhar com o pavimento de chegada, ou seja, aqui em cima no pavimento 2. Dando um duplo clique, você vai ser redirecionado para uma vista de prancha e, como eu falei, primeiro comando então a ser habilitado vai ser aqui, aba Arquiteturas, elemento Dados e o meu item de eixo. No inglês ele vem como grid ou grade, né? Para você habilitar pelo teclado ele permanece com a origem que seria GR, beleza? Da palavra grid. Dando um clique em cima dessa função, eu vou começar a colocar primeiro aqui as linhas na vertical. Bom, dando um clique nessa linha, ele vai pegar um ponto de referência e criar o balão para a parte que você está puxando o mouse. Normalmente, esses balões, aqui no Brasil, que eu tenho visto muito, fica na parte superior. Então, se você preferir, pode apertar o ESC. Ele não cancela o comando, percebam que a barra aqui em cima do menu Ribbon continua verde. Dando um clique mais ou menos aqui no meio da prancha, no meio da folha, eu vou puxar aqui essa linha para cima agora e dar um clique. Automaticamente ele forma o primeiro eixo e quando eu quero continuar, ou seja, executar os eixos da direita, você vai se perguntar, poxa, ele fez a olho, ele não colocou nenhuma dimensão. A preocupação agora aqui, ó, vai ser a distância entre o primeiro eixo e o segundo eixo. Bom, as vigas aqui no Brasil, principalmente estruturas metálicas, ela é comercializada nas dimensões de 6 metros e, quando necessário, você consegue comprar uma viga de 12 metros. Mas isso é bem específico. Óbvio que você vai gastar dinheiro com transporte, você vai gastar dinheiro com uma produção diferenciada. Então, para padronizar, eu vou trabalhar com 6 metros, ok? Eu vou jogar o mouse para a direita, ele vai abrir ali uma cota temporária. Não preciso fazer pelo zoiômetro, ou seja, ficar enxergando ali o 6, basta digitar no teclado 6, confirmar com Enter, e ele vai fazer a separação exata com 6 metros. Subo aqui o meu mouse até encontrar a coincidência da linha número 1, que no caso seria a minha coluna número 1, e dou um clique. Pronto, reparem que ele já preencheu a cota temporária, ele colocou 2 cadeados, ou seja, ele está fechando a minha restrição com a primeira linha. Se eu aumentar a proporção dela aqui, ele vai trocar também da linha número 2. É exatamente a mesma função que nós tínhamos lá nas elevações, só que agora eu estou enxergando na planificação, ou seja, por cima das plantas. Eu vou repetir aqui mais 2 vezes, eu vou jogar para o lado, colocar 6 metros, confirmar com Enter e subir. Outra coisa interessante, reparem que ele está colocando na ordem exata, 1, 2, 3 e assim por diante. Ele vai começando a colocar 5, 6, 7 até você finalizar. Bom, vamos executar agora as linhas dessa grade. Eu vou executar 3 linhas nessa estrutura e aí você já vai começar a perceber o tão quanto é fácil você criar grade. Quando você clica aqui num ponto de referência, não precisa ser exatamente aqui em cima no 1, dá um espaçamento um pouco para baixo. Clica na sua referência e puxa para a direita, ok? Se você quer o balão, no caso, esquerda, você pode depois alterar, porque quando você cria uma linha, você pode configurar em qual o sentido do balão. Bom, se você quiser já construir do lado correto, repita aquele procedimento, aperte o ESC e puxe da direita para a esquerda. Aqui eu não vou criar caso, eu vou clicar. Bom, temos um pequeno probleminha, professor. Você colocou ali o item 1, 2, 3, 4, show de bola, só que o número 5 não é na linha, ali tem que ser a letra A. Tudo bem, você aperta ESC 2 vezes, cancela o comando, dá um zoom aqui nessa região e clica em cima do 5 uma vez. Ao clicar pela segunda vez, ele vai abrir uma janela para você preencher o valor e simplesmente digite a letra A. Ok? Para quem está se perguntando, ele comentou sobre trocar o lado da letra A. Reparem que tem um tick mark do lado direito e um tick mark do lado esquerdo. Uma vez que você habilita os dois, você pode deixar visível e uma vez desmarcando esse tick mark, ele vai tirar a visualização. Bom, legal, professor. Agora você tem que alterar toda vez que você cria uma linha
a numeração para B, C? Não. A partir desse momento o Revit já mudou o incremental. Agora ele só vai colocar letras. Então, comando grid, vou dar aqui um espaçamento de 3 metros, puxar e reparem que ele já trocou com a letra B. Enquanto você estiver construindo ali a sua estrutura, o seu mezanino, ó, ele vai preenchendo os valores conforme a sua necessidade. Nesse caso, fica muito mais prático construir primeiro as colunas e depois construir as suas linhas, ok? Essa linha aqui embaixo dessa estrutura metálica, ó, perceba que ele deu uma ultrapassada e ficou desproporcional. Se você clicar na primeira linha ou segunda, você vai encontrar uma esfera bem na ponta com um cadeado. Essa bolinha aqui, no caso, ela permite que você altere todas ao mesmo tempo. Cliquei nesse elemento com o cadeado fechado, arrasto para cima até onde eu acho interessante e ele ajusta a nossa grade de construção, ok? Bom, esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou mudar aqui a aba do menu Ribbon para os elementos de estruturas. Para essa videoaula não ficar muito longa, eu vou construir aqui as vigas principais desse elemento. Aí eu vou dar um corte no vídeo, vou fazer uma pausa e eu já vou trazer a segunda aula de como eu faço as colunas, ok? Eu vou subdividindo para não ficar muito cansativo, porém todas as aulas já estão gravadas e os links estão na descrição de cada elemento. Então se você clicar na descrição desse vídeo, você já vai conseguir enxergar o link para a aula número 2. Bom, dando continuidade, não enchendo linguiça, aqui dentro da aba estrutural, poucas pessoas conhecem as ferramentas aqui existentes, devido ao fato de trabalhar somente com alvenaria. Então a aba principal aqui, arquitetura, já vai sanar todas as necessidades. Nesse caso, então, na aba estrutura, eu vou selecionar o comando chamado viga, ok? No elemento de teclado, ele tem as teclas BM como função. Dando um clique, ele vai trazer exatamente aqui no campo de propriedades algumas famílias pré-carregadas, entre elas uma viga retangular, creio eu que seja de concreto. Abaixo eu tenho uma viga oca. Pela foto está aparecendo um metalon quadrado. E o terceiro perfil aqui é uma viga I, muito utilizada aí em mezaninos e pórticos. Se você necessitar carregar alguma família, a minha recomendação é carregar família aqui em cima como se fosse um componente. E a própria biblioteca do Revit, quando você instala, mesmo na pasta Brasil, você encontra uma pasta chamada estruturas. Nesse caso aqui, ó, ele vai estar como esqueleto estrutural. Desse ponto você pode escolher qual ferramenta você quer, se você quer aço, se você quer madeira, se você quer itens aqui pré-moldados, então você pode carregar um perfil. Nesse caso eu vou utilizar as vigas já carregadas nesse arquivo, ok? Mas eu já vou adiantar, uma vez que você queira duplicar, modificar as dimensões, pode. Então eu estou com o padrão de viga aí, editar tipo, e você tem aqui as informações de W, o LX, o M, o nominal, a altura nominal, o ZX, A. Professor, mas o que significa cada função dessa? Bom, as vigas estruturais seguem padrões de fabricação. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode fazer o download de algum catálogo de empresa que trabalhe com viga IS, vocês vão encontrar as dimensões correspondentes a cada informação, ok? Ele também separa como cota B, H, R, S, T. Bom, partindo então desse pressuposto que eu não vou alterar, eu não vou criar nenhum elemento estrutural novo, vou fechar. Vou vir aqui na viga I e selecionar o padrão 356.171.51. Creio que essas referências são americanas. Vou dar um clique e vamos lá. Eu vou fazer um retângulo de ponta a ponta aqui nessa estrutura e depois eu vou puxar duas linhas aqui no eixo 2 e 3 e depois da linha B até o final. Então vamos lá. Vou dar um clique bem no cruzamento, na intersecção desses eixos e eu vou puxar aqui para a minha direita, dar um clique no cruzamento 4. Na sequência, no cruzamento com a linha C, volto até o cruzamento com a linha 1 e subo finalizando. Pronto, a sua estrutura metálica está feita. Pera lá, professor, mas você fez ali um retângulo, não tem estrutura, não estou conseguindo enxergar. Bom, galera, se o projeto de vocês estiver com o nível de detalhamento baixo, o que seria isso? Aqui embaixo, ó, eu tenho a ferramenta estilo, ou nível de detalhe. Dando um clique, você tem o item baixo, médio e alto.
Só por trocar por médio, você consegue enxergar agora exatamente o perfil dessa sua viga. Então você consegue realmente perceber como que ele fez os encaixes de superfície. Uma coisa que vocês devem se perguntar como está sendo feito o arremate dessas vigas. Primeiro, cada viga ele tem um espaçamento de arremate, ou seja, ele tem um vão de preenchimento. E considerando que essa viga vai ser soldada, vai ser amarrada a principal aqui, creio que esse vão seria para solda. Porém, boa parte das estruturas fabricadas hoje em indústrias fazem esse item aqui encostado e a solda de costura por fora. Bom, como que eu conserto isso, professor? Primeiro, quando você clica em uma viga construída, reparem que ele tem aqui um nó ou um ponto de junção. Você pode pegar esse nó e arrastar para frente e ele vai mudar a relação que você tem em relação à viga principal. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar e ele vai se ajustando. Outra coisa, se você clicar na viga que ficou faltando material, dentro do campo de propriedades, você descendo aqui, você vai encontrar um recuo do início, que seria lá da ponta direita, quando eu puxei para a esquerda, e um recuo na união. Esse recuo ele colocou com exatamente 12 milímetros. 1 centímetro e 27 milímetros. Se você quiser zerar essas duas informações, a face da viga que está chegando aqui vai encostar 100% na minha estrutura, ok? Uma coisa que eu não consegui fazer ainda no Revit é fazer o arremate a 45 graus nessa plataforma, ou seja, nessa estrutura de mezanino, porém eu vou dar uma caçada, se alguém tiver uma solução, pode dar uma dica aí que eu vou aceitar sem problema nenhum. Eu vou repetir o mesmo ajuste aqui de deslocamento na face superior e na face, no caso da direita e esquerda, tá? Mando ele aplicar e ele já ajustou. Próximo passo. Estruturalmente falando, fica mais fácil você fazer as colunas, aqui no caso a linha 2 e 3 com uma única viga, e depois você fazer uma amarração entre essa linha intermediária. Isso pensando em flecha, em balanço, pensando na estrutura metálica com reforço. Então eu venho novamente em viga e já está com o perfil selecionado e eu vou clicar agora exatamente aqui, nesse núcleo da viga que está na linha A e vou descer até o núcleo que está na linha C. Ele não vai recortar as vigas que estão nas linhas. A única coisa que ele vai fazer é um arremate. Como eu falei aquela hora, você pode zerar essas informações se houver aí alguma estrutura de solda e você queira deixar sem problema nenhum. Eu vou repetir o mesmo procedimento de viga agora na linha 3, no caso na coluna 3, puxar a intersecção 1 para 2 e eu vou zerar aqui os valores para 0. Se você vier aqui agora no item de viga e finalizar com uma viga B com a coluna 1, eu vou trazer até o final e olha só que interessante. Ele cria uma viga e ele não faz a separação entre os eixos. E nesse caso você vai ter um estresse porque você vai ter dois elementos aqui fazendo uma junção. Se você habilitar o comando de trim, normalmente utilizado aí na construção de alvenaria, ele vai fazer o arremate sem problema nenhum. Nesse caso, eu utilizei aqui o trim para somente um elemento. Vamos lá então, eu vou só consertar o que é arremate, mesmo que você queira depois alterar, deixar isso aqui, você poderia também fazer antes, tá? Mais uma viga então, entre a coluna 2 para a coluna 3 e depois da coluna 3 para a coluna 4. Ele vai executar esses dois elementos sem problema nenhum. Os recuos eu vou zerar, ok? E vou deixar aqui aplicados. Bom, pessoal, essa é a primeira parte do item de estruturas e vigas. Se você trouxer aqui para o elemento de elevação, no caso eu vou colocar como sul, você vai enxergar as vigas com a estrutura para baixo, ok? Deixando a altura entre nível de 3,5 metros. O que vai faltar agora? Colocar aqui algumas colunas de sustentação, fazer o fechamento com uma chapa metálica acima desse piso e depois colocar uma escada, colocar um corrimão. Beleza? Bom, para finalizar também com chave de ouro, eu vou só colocar aqui no 3D para vocês conseguirem enxergar como está sendo montado essa estrutura. Professor, consigo colocar uma alvenaria depois aqui em cima? Posso fazer uma estrutura de construção? Pode, sem estresse nenhum, ok?
e fica muito mais fácil simular mezanino e assim por diante. Beleza, pessoal? Então é isso aí. O link para a próxima videoaula está na descrição desse vídeo, é só você acessar aí no próprio YouTube, tem ali o campo descrição, que você vai ser direcionado para a aula número 2. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilhe, divulguem esses vídeos para mais e mais pessoas para que elas possam aprender gratuitamente a trabalhar com Autodesk Revit. Para quem já fez um curso sabe do que eu estou falando e dessa maneira vocês vão evoluindo e nós vamos aprendendo junto. Galera, quero deixar meu forte abraço, o meu muito obrigado e fui!